Esclarecimento científico sobre os sarcomas do ponto de aplicação em felinos. Vim aqui fazer uns esclarecimentos a respeito de um vídeo anterior, que eu falo sobre como vacinar os gatos. E aconteceram algumas reações ali e hoje eu vim esclarecer alguns fatos científicos sobre essa situação. Todas as vezes que se fala em vacinação em felino, aparece um levante com os famosos sarcomas do ponto de aplicação. Para piorar a situação, surgem artigos científicos publicados sobre o tema que podem levar a uma confusão e pânico a respeito do real impacto e risco dos sarcomas. Inclusive, a quantidade de materiais na internet de consulta, nesse vídeo vem esclarecer pontos e propor uma revisão objetiva, técnica e científica sobre esse assunto, de modo a facilitar a tomada de decisão, trazendo um esclarecimento sobre esse tema tão controverso. O que são os sarcomas? Sarcomas do ponto de aplicação são raros, mas constituem motivos de preocupação para tutores dos gatos e para muitos médicos veterinários. Os primeiros sarcomas supostamente causados pela aplicação de vacinas foram descritos nos Estados Unidos no final da década de 1980. Ao mesmo tempo, coincidentemente, aconteceram o surgimento de algumas modificações na imunização dos felinos, tipo o surgimento de vacinas antirrábicas inativadas e a introdução de vacina contra a leucemia felina. Então houve uma coincidência, e essa coincidência levou à denominação inicial como sarcomas pós-vacinação. Contudo, com o passar do tempo, descobriu-se que esses sarcomas poderiam ocorrer com medicações injetáveis de modo geral, levando à modificação da nomenclatura para o nome de sarcoma do ponto de aplicação. Ocorre um processo inflamatório que representa um evento inicial no desenvolvimento dos fibrosarcomas e outras formas de sarcoma no ponto de aplicação. Após a vacinação, aumentos de volumes locais são comuns, ocorrem, eles são esperados como uma resposta à inoculação de um material estranho, um corpo estranho que foi injetado ali. Isso vai ocorrer onde? No tecido celular subcutâneo. As aplicações normalmente são feitas via subcutâneo, então ocorre uma reação inflamatória. Isso aí tende a diminuir, na maioria dos animais, esses aumentos de volume são transitórios, eles tendem a diminuir entre 24 e 48 horas. Você aplica lá uma vacina, você aplica uma injeção, ocorre aquela inflamaçãozinha. Às vezes o tutor liga preocupado, inflamou e tal, aí você tem que esperar de 24 a 48 horas que ele vai, usando as técnicas certas de aplicação, ele tende a diminuir. É um processo inflamatório natural. Contudo, em certos gatos, em certos felinos, em certos indivíduos, o processo inflamatório ele fica exacerbado, ele exagera, ele aumenta, passou daquele tempo, das 48 horas, e continua por um tempo, e pode favorecer a mutação e a uma proliferação celular anormal, e uma proliferação de células anormais. Um tumor, um câncer é isso, é uma proliferação de células anormais. Nos sarcomas do ponto de aplicação, observamos que as proteínas, essas proteínas de inflamação, elas são codificadas por 2 genes específicos. Eu não vou falar nome de gene nem nada, mas só para a gente entender isso aí. Essas proteínas codificadas por esses genes impedem que uma célula em mutação prossiga no ciclo celular. Ou seja, existem 2 tipos de genes, alguns tipos de genes, que vão impedir a proliferação do ciclo celular, a mutação genética. Mais mutações nesses genes, a mutação nos genes, que tem no gato já, que é para justamente deter esse problema, podem ocorrer mutações que podem permitir o início de um neoplasma, de uma neoplasia. Por exemplo, o gene 6 codifica o fator de crescimento derivado de plaquetas, que é produzido no local da injúria tecidual, no local da aplicação. Ele é produzido em locais por células de defesa, que são os linfócitos e macrócitos ali naquela região, durante a resposta normal de cicatrização. Pode favorecer a mutação e a uma proliferação celular anormal. Penicilina de longa duração, parasiticidas injetáveis, glicocorticoides de depósito, meloxicam injetável e fios de suturas não absorvíveis já foram incriminados como causadores de sarcomas subcutâneos. Existem até mesmo descrições de gatos que desenvolveram sarcomas até mesmo após a implantação de microchip. Vários estudos a respeito disso falharam em apontar maior frequência de sarcomas com a utilização de determinado tipo
ou marca de vacina. Em outras palavras, né, nenhuma vacina pode ser considerada livre do risco, incluindo as recombinantes. Ou seja, qualquer vacina, dependendo do gato, dependendo da genética do gato, qualquer injeção pode causar o sarcoma de aplicação. Dessa forma, a decisão principal envolve muito mais a necessidade de vacinar do que o tipo de vacina a ser escolhida. Então você precisa avaliar o risco de adquirir as doenças contra as quais as vacinas protegem e a probabilidade do sarcoma do ponto de aplicação. O que é mais importante para o meu gato? Eu quero que ele esteja imunizado contra essas doenças virais fatais e corra o risco de um sarcoma, ou eu deixo ele sem vacina? De acordo com os dados recentes disponíveis, o risco de sarcoma pós-aplicação é extremamente baixo. 0,63 sarcomas em 1.000 gatos, ou 0,32 sarcomas em 10.000 doses de todas as vacinas nos Estados Unidos e no Canadá. Um caso para 10.000 ou 20.000 gatos consultados. Entre 5.000 e 12.500 gatos em consultas de vacinação. Trabalho desenvolvido no Reino Unido. Então, com base nas observações de atendimentos relatadas por veterinários, por médicos veterinários, fica muito óbvio que o risco de doenças infecciosas, como panleucopenia, herpes virose, calicivirose, clamidiose e leucemia viral, é infinitamente superior ao risco das neoplasias. Então, os sarcomas do ponto de aplicação em felinos podem ocorrer meses até anos após a injeção de um medicamento qualquer. Além disso, o efeito de muitas medicações aplicadas no mesmo local pode se somar de forma a favorecer o desenvolvimento do tumor. Sendo assim, na prática, torna-se difícil atribuir a formação de uma neoplasia a uma medicação em específico. Eu não posso dizer se é por causa de um antibiótico, eu não posso dizer por causa de um anti-inflamatório, por causa da vacina, por causa de um chip, porque muitas das vezes torna-se difícil, tendo em vista que nódulos inflamatórios no ponto de aplicação são comuns e não necessariamente indicam processo neoplásico. É uma dúvida comum entender quais são os critérios para se suspeitar da neoplasia ao diagnóstico de um aumento de volume. Você quer ver uma coisa? Muitas das vezes o simples fato de você passar um álcool 70, um álcool iodado na pele para matar as bactérias que estão ali sobre a pele já é um fator positivo. Porque se você enfia uma agulha numa pele que não foi desinfetada previamente, você vai introduzir ali bactérias que estão na pele, que vão entrar pela agulha, inoculadas, e podem causar uma reação inflamatória e causar a neoplasia por aplicação. E você achar que é do medicamento. O diagnóstico de sarcomas do ponto de aplicação baseia-se no quadro clínico local, no quadro clínico, que é o local de ocorrência e o histórico de aplicações. E confirmação de alterações cito, ou seja, na célula, ou histopatológica, compatíveis com neoplasia. O exame histopatológico de biópsias incisionais ou excisionais, você pode fazer uma biópsia somente de um fragmento do tumor ou fazer a retirada total do tumor para fazer uma histopatologia. Essas aí são mais invasivas, mas permitem um diagnóstico mais preciso, seja com base em colorações teciduais tradicionais, como hematoxilina e eosina, ou através de técnicas de imunistoquímica. Muita gente preocupada, me criticando, me criticando negativamente, falando que é um absurdo, mas eu, na minha experiência profissional, pouco mais de 30 anos de trabalho em clínica de pequenos animais, eu até hoje, em 30 anos, eu não peguei um caso de sarcoma de aplicação aqui na minha clínica. Tá? E é um movimento constante. Gato, principalmente, tem aumentado muito o atendimento em gatos nos últimos anos. Então, a tendência, a lógica seria que aparecer um caso ou outro. Já peguei muitos casos aqui de tumor mamário, de vários tipos de tumores, mas, assim, nenhum com diagnóstico sarcoma por aplicação. Tá? Já vi relatos, eu já estudo sobre isso há muito tempo. Conheço colegas que só fazem aplicação nos locais corretos, que é na cauda, na pata, mas se o animal for propenso, pensa comigo, o animal é propenso a ter sarcoma, desenvolveu um sarcoma, confirmou na histopatologia que o sarcoma é positivo para sarcoma, vai retirar a pata toda do animal, Você vai aplicar em outro lugar, vai desenvolver um sarcoma na outra pata, vai ficar sem duas patas, daqui a pouco está sem três patas, daqui a pouco está sem a cauda, Sendo que a porcentagem, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, entendeu? Vocês têm toda a liberdade, graças a Deus. Ainda bem que
o YouTube, né? Os canais, eles são livres para o comentário. Agora eu acho, na minha opinião, que tem comentários que são muito ofensivos. O ódio tem aumentado muito, né? Apesar de dizerem que o amor venceu, mas eu tenho visto que o ódio está vencendo. Essas críticas que a gente escuta, se você tem a sua opinião, mostra aí cientificamente, comprova cientificamente, né? Que isso realmente está acontecendo, e aí a gente vai conversar, tá bom? Eu tenho todo o carinho aqui de falar com todo mundo. A intenção do meu canal é esclarecer, ajudar os tutores, né? Nós vivemos num país continental praticamente, tem lugares, irmãos, que não tem veterinário. O veterinário não quer ir para o interior, não, ele quer ficar aqui na Barra da Tijuca, né? Quer ficar lá na Zona Sul, nas zonas mais nobres, né? Mas ninguém quer ir para o interior. Aí eles chegam lá e tem esse problema, e eles precisam de alguém para orientar. É a orientação que eu dou. Então, cientificamente, eu estou mostrando para vocês e vou colocar aí na descrição as pesquisas científicas, vocês procurem lá, tá? Dão uma olhada lá naquilo lá e confirmam comigo, né? Se você tem experiência com clínica de animais e tem visto muitos casos de sarcoma por injeção, mostra também. Talvez seja um momento agora da gente discutir como a gente selecionar geneticamente animais que são propensos a ter isso e não deixar de reproduzirem.